E a parábola do rico e de Lázaro nos alerta sobre a indiferença ao sofrimento alheio. Mas no mundo atual, como que a gente pode ser mais solidário? Para responder essa pergunta, eu converso ao vivo agora com a voluntária da Pastoral de Rua, Sandra Souza, que vai nos ajudar a refletir sobre a importância da empatia e do cuidado com o próximo também. Sandra, bom dia, seja muito bem-vinda. Prazer receber você aqui. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tudo É bem, uma alegria estar aqui no Café, Santo Café, né? Bonito esse nome exatamente. até. Muito bom. Bonito esse nome. Sandra, como é que essa indiferença afeta a nossa sociedade? Nosso mundo hoje parece que está contaminado por essa indiferença. Como é que a gente faz Tá. para transformar isso? Como que isso tem afetado a nossa vida? Primeiro a gente precisa identificar onde é que anda essa indiferença, né? Como é que ela começa? Ela começa dentro da gente, não é? Porque ela não é porque está fora e todo mundo está na moda do indiferente, não. Ela começa dentro de nós, porque, assim como o padre disse antes, existe uma porta entre nós e o outro, não é? Precisamos abrir essa porta. Mas por que tem muitas pessoas que não abrem essa porta? Por que elas não estão vendo o outro que está lá do outro lado? E esse outro sofrendo, esse outro com a mão estendida? Por que ela não está vendo? Porque essa porta interna está fechada. Então, a meu ver, na minha experiência com pastoral de rua há 8 anos, trabalhando com a invisibilidade dessas pessoas, né? Porque são pessoas invisíveis para a sociedade. São sujas, são fedidas, né? São invisíveis para a sociedade. E ainda sujam tudo, que é pior, né? Então, essas pessoas, o que falta para quem passa na rua, para quem convive, às vezes, na porta de um prédio, às vezes, na porta de um trabalho, a pessoa passa por ali todos os dias e estão lá essas pessoas invisíveis. O que acontece? A porta está fechada. Essa porta que nos conecta, que é o coração, que é o amor, é da nossa essência divina, é de onde a gente veio. Essa é a porta. Se a gente desconecta dessa porta, fecha, não estamos abertos para nada. Aí a indiferença é a arma que a gente usa. E da indiferença surgem a violência, o racismo, a misoginia, né? Essas coisas todas que nós estamos vendo hoje, muito sérias, muito graves, né, Will? Então, assim, Exatamente. eu vejo, nós estamos vivendo uma fase, assim, quer dizer, a humanidade ela nunca passou por boas coisas, né? O caos sempre vem, mas eu não sei se a internet hoje nos mostra, né, as coisas do jeito que elas são, que antes a gente não via, né? Só se passasse por nós, mas a gente não via esses absurdos que a gente vê hoje. Então, eu que caminho muito na linha da espiritualidade, trabalho com isso, né, dia a dia, eu vejo que falta espiritualidade. A espiritualidade, quando a gente cultiva a espiritualidade, com certeza a gente vai abrindo essa porta aos poucos, porque é a luz de Deus que vai iluminando essa espiritualidade, que vai fazendo crescer, que vai gerando frutos. A luz de Deus é que vai iluminando isso. E por ela iluminar, essa porta aos poucos vai se abrindo ao outro, né? A empatia, a compaixão, a misericórdia. Mas se não houver um cultivo da espiritualidade, que eu diferencio aí de religiosidade, porque tem muita gente que vai à igreja, que reza novenas, que reza o terço, que faz novenas e tudo, mas que não tem espiritualidade. Essa porta está fechada. Tem muito Perfeito. cristão aí desejando a morte do Papa Francisco. Isso não é real, é? Não faz Para alguém que sentido. faz. Não faz sentido nenhum. É, Então, você fala assim: eu sou cristão, mas eu desejo a morte do Papa Francisco. Não tem sentido, minha gente. É o que nós estamos vivendo hoje, é uma falta de sentido e como para isso as coisas de assusta? dizer. Como que a gente se assusta ao parar para pensar sobre isso? Porque a gente entende que a gente naturalizou passar na rua, Isso. para lá e para cá, e ver um irmão ali passando fome, um irmão deitado numa calçada sujo, um irmão sem o mínimo de cuidado, sem o mínimo de respeito. Você falou aí sobre essas pessoas serem invisíveis, inclusive são pessoas que muitas vezes não são nem contabilizadas como cidadãs, como Não, pessoas, não. como seres humanos. E se a gente for conversar, a gente percebe que trata-se de um ser humano como eu. Trata-se de uma pessoa que tem uma história, que tem uma origem e que por algum motivo
independente disso, não entraremos nesse mérito aqui, mas que por algum motivo foi parar ali naquela situação. E eu queria entender de É. você, que está ali na lida, está na prática vivendo isso, de que maneira a solidariedade pode transformar a vida dessas pessoas. De fato, a gente pode transformar a vida de outra pessoa? Eu, mesmo com os meus problemas, com a minha pequenez, posso Pode. ser um agente transformador? Basta você abrir a porta. Essa entre o rico e Lázaro, a porta abriu. Se você cultiva a sua espiritualidade, se você é uma pessoa de valor, se você acredita que você pode contribuir nesse mundo, com o que for, né? Com a mão estendida, com o que for. Se você acredita nisso, você abre a porta e vai, né? Como tem outras tantas pessoas. Agora, o caminho da pastoral, ele, ao invés de ser um assistencialismo, ele abre a porta para essas pessoas para ir numa outra dimensão, que é o protagonismo. É sair realmente da rua, é ir para uma moradia digna, porque cada pessoa quer uma moradia e tem direito a uma moradia, não é? Mas nós temos um sistema político, cultural, social que não permite isso. As políticas públicas elas estão muito pequenas ainda para tirar essa pessoa da rua, né? Para oferecer a ela uma possibilidade de geração em renda, que são as duas coisas essenciais, né? Então você ou qualquer outra pessoa pode colaborar junto à política pública também, não é só levar o pão, né, Wilker? Não é só. Isso também é uma coisa muito importante. Porque às Perfeito. vezes é a fome mesmo é que conta. Mas também pode ser a possibilidade de tirá-la desse lugar onde ela está de invisibilidade, trazê-la para junto outra vez, né? Porque tem muita gente na rua, Wilker, que já foi professor universitário, que já teve uma vida estabilizada, já foi rico, grandes empresários, pessoas que sabem 7, 8 línguas, estão na rua, por N motivos, mas elas precisam de uma possibilidade nova, alguém que estenda a mão e tira, olha, vem, tem essa porta aqui, venha. É possível aqui, por aqui você pode conseguir de novo restaurar a sua vida. Não precisa de você ficar aí, né, na rua. Porque também, se a gente conta com assistencialismo, e aí eu separo as coisas, a pessoa não sai daquela condição nunca. E a gente vai mantendo ela nessa situação, que não é bom, né, Wilker? Não é bom. Tá che... É, é aquela história, né, da gente cuidar do que é urgente, mas não deixar de cuidar do que é importante. Então, oferecer Exatamente. condições. Claro, matar a fome daquela pessoa hoje é importante. Aquela pessoa não pode esperar. Mas só fazer isso Exato. também não é suficiente. E eu queria que você Isso. falasse sobre a importância de trabalhar a espiritualidade nesse contexto. Você faz uma ação relacionada a isso e eu queria que você nos apresentasse o trabalho que é feito. Não, na pastoral, o meu trabalho profissional, eu dou formações. Então, eu dou Aham. formação para catequistas e sempre trabalho a espiritualidade. Então, qualquer formação que eu vou dar, eu vou trabalhar esse cultivo da espiritualidade. A espiritualidade é tão importante quanto a nossa vida diária, que a gente precisa do banho, que a gente precisa de comer, que a gente precisa de dormir, não é? A espiritualidade é o quê? Essa conexão profunda com Deus. É isso, cada um se conecta com ele da sua maneira. Uns fecham a porta do quarto e todos os dias tem a sua oração ali na liturgia da palavra, bebem da palavra, e essa palavra vai movendo esse viver, né? Esse estar no mundo, esse movimento de estar no mundo, em qualquer situação, seja no ônibus, seja no trânsito, seja no trabalho, seja onde for. Mas essa espiritualidade que eu cultivo ali, a sós com Deus, na intimidade, eu vou para a vida e ela vai me movendo. É o espírito mesmo de Deus, né? Agora, o cultivo na pastoral, a gente tem vários momentos assim de mística mesmo. Tem até os domingos na Pastoral de Belo Horizonte, na comunidade Amigos de Rua, tem de manhã às 9 horas da manhã, a gente abre as portas e faz um momento de espiritualidade com eles, assim, tipo 1 hora e meia, a gente abre, lê a palavra, canta um refrão ou uma música assim que abra o coração, faz uma respiração, conecta eles, né? Traz eles para se conectarem com Deus. E aí lê a palavra e faz uma reflexão dessa palavra aberta a eles. E aí eles vão falando, vão trazendo a vida deles, como é a relação deles com Deus, do que eles acreditam, como que isso faz a diferença na vida deles, porque se não fosse isso, eles não dariam conta de estar na rua. Porque estar na rua é uma condição muito difícil, Will, muito difícil, muito. Né? Assim, é o nada, é o total
desprendimento de tudo. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma parede que me sustente, que me dê segurança, né? Então, nesse momento de espiritualidade, eles partiram e tem cada coisa tão bonita, tão maravilhosa, assim. Que a gente acha que é só quem vai à igreja que tem espiritualidade, né? Só quem reza é que tem espiritualidade, que nada. Espiritualidade é para todos. Para o ateu, para o não ateu, para o espírita. Todos nós temos um espírito. Cada um Perfeito. cultiva de um jeito, não é? Com certeza. Sandra, muito obrigado. Volte mais Nada. vezes aqui. Gostei bastante Eu que de agradeço. conhecer você e um pouco do seu trabalho. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, meu filho. Eu que agradeço. Tchau.